Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo sobre Excel VBA. Tá? No vídeo de hoje eu vim trazer um recurso que eu desenvolvi recentemente devido a uma necessidade minha e que tem sido muito útil no meu dia a dia e muito provavelmente vai ser útil no seu dia a dia, seja o recurso ou a maneira como ele foi construído. Tá? Muito possivelmente você pode utilizar essa metodologia que foi aplicada nesse recurso para outros projetos seus. Então, eu vou pedir que você acompanhe o vídeo até o final, onde eu vou mostrar o recurso, consequentemente eu vou mostrar o código do desenvolvimento e comentar linha por linha aqui com vocês, explicando para que vocês consigam fazer a adaptação aí no projeto de vocês, tá bom? É um recurso bem interessante, claro que partiu de uma necessidade minha, eu vou contextualizar aqui, e eu gosto de falar isso, para quem me acompanha aí sabe que eu mudei de emprego recentemente, então além da Organic Sheets, que eu faço parte aqui, eu trabalho para uma empresa, né, trabalhei para algumas empresas na minha carreira profissional, e recentemente eu migrei para a Repsol Sinopec. É uma empresa do ramo petroleiro, né, para quem não conhece, e é uma empresa gigante no mercado, né, uma das maiores aqui do Brasil, ficando atrás só da Petrobras e da Shell, né, então é a terceira ou quarta maior do Brasil, e eu sou uma nova energia lá, eu estou trabalhando lá há não muito tempo, ainda, acho que eu não cheguei eu vou completar 3 meses depois de amanhã, e tá nessa empresa. Então, eu gosto de falar isso porque isso tudo, né, essa ascensão profissional que eu tenho tido na minha carreira, tem sido tudo em decorrência do Excel e do VBA. Tá? Então eu chamo a atenção para você aqui, cara, se você não sabe Excel, não sabe VBA, você pode ser até destaque na sua empresa, né, mas por outros motivos. Se você sabe Excel e VBA e ainda tem o seu conhecimento técnico, seja na área administrativa, de logística ou qualquer área que você trabalhe, tenha certeza que você vai se destacar. Né? O seu conhecimento vai ser um destaque ali no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho na sua empresa, não só na sua empresa, mas no mercado de trabalho em si como um todo. Eu digo isso porque os 2 últimos empregos eu trabalhei na Unimed, por último. Eu pedi demissão da Unimed para poder ir para a Fonte Imagem, porque devido ao meu conhecimento com essa parte de dados, de análise de dados, geração de relatórios, eu recebi uma proposta financeira melhor da Fonte Imagem, que é uma empresa mais regional, essa é uma empresa mais de médio porte, digamos assim, aqui do Rio de Janeiro. Fiquei lá durante um período e recebi agora essa proposta da Repsol, né, uma proposta melhor ainda. Então eu tive a oportunidade na carreira de progredir, né? Então saí de ótimas empresas, né? Pedi demissão de ótimas empresas para estar onde estou agora e estou gostando bastante. E aí que começa o desafio. Né? Eu fui para a Repsol para ser um agente integrador ali da parte de automatizações, cuidando um pouco mais dessa parte de automatizar as rotinas, tá? Como vocês imaginam, qualquer empresa, eu sempre falo aqui, empresas de microempresas, de pequeno porte, médio porte ou até multinacionais utilizam em larga escala o Excel VBA. Ela pode até trabalhar com TOTUS, ela pode até trabalhar com SAP, ela pode até trabalhar com qualquer outro desses ERPs, né, líderes do mercado, mas a empresa sempre tem uma necessidade que esses ERPs não cumprem, né, não conseguem resolver. Né? E aí que entra quem se destaca é quem tem o conhecimento aí no Excel e VBA. Claro que existem outras tecnologias, existem o Power BI, aí existem a Power Platform como um todo, existe o Python que está muito em ascensão, e claro que você ter o conhecimento dessas outras ferramentas também é interessante, tá? Mas eu acredito que parte do princípio do Excel e do VBA, tenho certeza que nessas empresas você vai utilizar muito o Excel e o VBA para suas rotinas, tá? E você sabendo fazer isso de maneira inteligente, né, rápida, com menos trabalho manual, tenho certeza que você vai ser um destaque. Tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque justamente eu fui para a Repsol e, como vocês devem imaginar, essa empresa ela não é uma empresa brasileira. Tá? Ela é uma empresa onde 60% é composta por uma empresa espanhola e 40% é composta por uma empresa chinesa. Então vocês devem imaginar que todos os relatórios que a gente desenvolve lá não são relatórios não são relatórios em português, são relatórios em espanhol e inglês, e eu, Fernando, não sou fluente nem em espanhol nem em inglês. Né? Eu também não sou um completo ignorante, eu tenho conhecimento básico, mas vira e mexe, eu acredito que ainda seja uma deficiência, né, um ponto que eu preciso melhorar, inclusive eu tenho melhorado, né, buscando aí o conhecimento nessas línguas que eu preciso utilizar no meu dia a dia. Mas vocês imaginam que todos os relatórios de Excel que eu faço, eles precisam estar em inglês,
porque é a nossa língua padrão lá, ou eventualmente em espanhol, né, quando vai um reporte mais direcionado à parte de Madrid, lá da Espanha. E aí que entra o Fernando. O Fernando não tem aptidão com essas linguagens e eu percebi que eu perco um pouco de produtividade quando eu tenho que fazer um relatório em outro idioma, porque vira e mexe eu preciso consultar uma palavra lá no Google Tradutor e montar o meu relatório. E aí que tive toda a sacada. E é nesse ponto que eu acho magnífico você ter o conhecimento do VBA e não só do Excel, porque você consegue encontrar soluções, né? Então você tem um problema e você consegue trazer a própria solução, tá? Sem despender muitas vezes de dinheiro, sem despender de mais tempo. Então eu tinha duas opções: ou fazer o relatório todo em português e depois traduzia ele, ou fazer o relatório todo em inglês, porém parando hora a hora para poder consultar o idioma, né, consultar a palavra, a frase no idioma final, né, do idioma alvo desse meu relatório. E eu trouxe para vocês, desenvolvi aqui, então tive duas opções. Eu podia fazer isso olhando lá o site externo, que não era produtivo para mim, né, tendo toda hora que eu ter na tela. Descobri que aqui na guia revisão do Excel, ele tem essa função traduzir, só para os Excels mais recentes. Então talvez, dependendo da versão do seu, você não tenha acesso. E essa guia traduzir, o que ele faz? Ele abre esse pop-up aqui, onde eu selecionando uma guia qualquer, ele gera uma tradução para mim. Tá, legal, isso já me ajudou porque eu não precisava mais ir num site externo. Só que eu teria que ficar copiando aqui um por um e colando aqui no lugar. Não era isso que eu queria, tá? E se eu quisesse selecionar todos de uma vez, ele até faz essa seleção aqui, faz a tradução, mas se eu copio e colo, eu não tenho mais essa cola, né? Eu não consigo colar em formato de tabela, eu perco essa formatação. Então eu pensei, cara, eu preciso de algo ainda um pouco mais prático. E foi aí que surgiu essa ferramenta OS Translator. Então nada mais é do que uma ferramenta desenvolvida em VBA, que ela me permite fazer a tradução simultânea das minhas planilhas em Excel. Eu coloquei aqui 4 idiomas, né, que são os idiomas padrões, que é o português, o espanhol, o inglês e o francês. E eu poderia ter colocado mais, né, poderia ter colocado aqui o turco, o nosso amigo Mehmet, poderia ter colocado qualquer outro idioma aqui que funcionaria, e eu vou mostrar o código para vocês, né, se for interessante. Eu vou compartilhar essa ferramenta, vou deixar uma palavra-chave no final do vídeo, para que você consiga fazer o download dessa ferramenta, tá? Então acompanha o vídeo comigo para aprender como que eu fiz, tá? Antes de mais nada, o que eu queria mostrar aqui para vocês é justamente esse projeto daqui. Esse projeto eu estou desenvolvendo para o nosso curso, o curso de Excel VBA na prática da Organic Sheets, onde eu vou mostrar para vocês como desenvolver um projeto do absoluto zero. A gente vai pegar um projeto, a ideia aqui é ter um controle de fluxo de caixa, de contas a pagar e receber, e a gente vai aprender a fazer passo a passo, de maneira estruturada, aqui na Organic Sheets, né? Então, se você está querendo aí aprender VBA na prática, aguarda um minutinho, tá? Aguarda um tempinho aí, ele está sendo confeccionado, a gente vai lançar esse curso, e aí você consegue seguir esse curso comigo passo a passo, e está ficando bem caprichado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, é claro que ainda está em construção, então eu tenho aqui uma tela de login, a ideia é trazer aqui uma tela de login com níveis de acesso, nível de usuário. Outra coisa de diferencial aqui que você vai aprender é como gerar esses gráficos no seu dashboard, tá? Então esses gráficos não são gráficos de imagem. Geralmente quando você vê aí no YouTube como colocar gráficos no dashboard, você tem a exportação de um gráfico do Excel para a imagem e traz ele para cá, e geralmente às vezes perde a questão visual, né, perde a interatividade. Aqui não, você pode ver que a gente tem um gráfico interativo, então quando passo o mouse em cima, ele dá as informações aqui, se eu passo o mouse em cima, ele dá as informações de vendas, de despesas, no período de tempo, e eu vou mostrar como que você faz para gerar esse gráfico no seu userform, isso tudo só aqui na Organic Sheets, tá? Conteúdo exclusivo. E aí, a gente vai aprender o módulo de classe para fazer essa ferramenta aqui. Essa ferramenta eu dei uma aprimorada nela e vou trazer no nosso vídeo, onde eu coloquei o título aqui para você não ter que ficar criando o título na mão. E também coloquei a opção da barrinha de ter uma barra de scroll aqui horizontal, tá? Então se o número for maior, o número de informações for maior, você vai ter aí a opção dessa barra ser lateral. Então aqui você vai ter a opção de cadastrar novas contas,
você vai ter a opção de editar uma conta já cadastrada, tudo funcional com o nosso módulo de botão fazendo efeito hover aqui, os planos de contas você vai conseguir editar, vai conseguir excluir, então tá ficando super da hora, tá? Pretendo fazer integração com o WhatsApp também, então quando você cadastrar aqui uma conta, receber uma notificação no WhatsApp, enfim, um recibo, algo nesse sentido, o curso tá ficando bem da hora, então eu vou pedir aí que vocês aguardem mais um pouquinho. Se você está pensando em investir num curso de Excel VBA na prática, aguarda mais um pouquinho, espera o lançamento do curso da Organic Sheets, que vai valer muito a pena, tá bom? Dado esse recado, vamos lá. Então, como é que funciona aqui esse OS Translator? Basicamente, o que eu faço é gerar o meu relatório lá na Repsol em português, e eu tenho a opção de vir aqui e selecionar a minha língua original, português, por exemplo, aqui em clientes, e escolher uma outra língua, por exemplo, o espanhol. E quando eu clico em traduzir, veja que aqui clientes permaneceu a mesma coisa. Enfim, escolhi o pior exemplo, clientes aqui em espanhol é a mesma coisa, é a mesma escrita, tá? Mas em francês, se eu coloco aqui, ó, veja que ele virou clients, né? Não sei como é que falaria em inglês, vai ser a mesma coisa. Fornecedores vai mudar. De português para o inglês, se eu traduzo, ficou lá, suppliers. Entendeu? Então não preciso sair daqui para fazer essa consulta. E o melhor de tudo é que eu posso selecionar um intervalo de células, como eu selecionei aqui esse intervalo daqui. E se eu clico em traduzir, ele traduz para mim. Então veja que ele traduziu Bank Accounts, Chart of Accounts, Bills to Pay, Bills to Receive, Users e Settings. Tá? Então são todas as minhas opções aqui que estavam em português, foram traduzidas para inglês. Eu posso voltar, tá? Eu posso selecionar aqui do inglês de volta para o português. Quando eu clico em traduzir, ele vai fazer a tradução, beleza, traduziu, cliente, fornecedor, contas bancárias, enfim, como estava antes. E aí eu consigo fazer qualquer tipo de tradução das minhas planilhas de maneira automática e rápida, sem precisar ter que ficar indo em sites, copiando e colando. Basta eu selecionar aqui e aqui eu poderia ir fazendo a mudança sempre que necessário, né? Ir fazendo a minha planilha e depois selecionar os intervalos e converter, né? Traduzir essa planilha. Então a ideia foi bem legal, eu tive êxito, mas confesso para vocês que não foi fácil, tá? Tive aí uma dorzinha de cabeça, e essa principal dor de cabeça é porque para a gente fazer isso, eu preciso de uma API. Tá? E APIs geralmente são pagas, né? Que fornecem dados traduzidos são pagos. E eu consegui uma API gratuita aqui. Então, o que a gente fez aqui? Eu estruturei um formulário, um user form. Eu coloquei aqui nesse formulário, eu coloquei 2 combo box images, né? Image Combo Box, né, esse controle aqui. Se você não conhece esse controle, Image Combo Box, deixa aí nos comentários se você quer aprender a trabalhar com esse controle, mas basicamente o que ele é? Ele é um Combo Box convencional, onde eu posso colocar uma imagem, e eu coloquei aqui as bandeirinhas para representar cada idioma, tá? Ele funciona como um Combo Box normal. A diferença é que ele tem essa opção de carregar uma imagem e talvez visualmente seja mais interessante para você. Se você quer aprender a trabalhar com ele, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo ensinando a trabalhar com esse Combo Box, tá ok? Então voltando lá, eu coloquei, isso aqui é do outro projeto, eu criei aqui esse relatório do nosso OS Translator, tá? Batizei ele dessa forma. E aí eu coloquei esses 2 combo boxes aqui e um botão de traduzir, né, que na verdade aqui é um label que aceita a propriedade clique, né, o evento clique, eu coloquei aqui para traduzir. Somente isso, esse é o código. E aí, aqui no Mod Translator, basicamente, quando eu clico lá no Action, no meu Ribbon, ele faz a chamada. Aqui, quando eu clico aqui no meu Ribbon, ele faz a chamada desse meu formulário. E aí eu criei esse Ribbon ali, utilizando o nosso outro suplemento, que é o suplemento do Ribbon Designer, né, que eu já mostrei em outro vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, voltando aqui à explicação do código. Basicamente, o código está todo nesse user form. Vou dar um duplo clique aqui e a gente vai esmiuçar o código passo a passo, tá? Então aqui, a primeira coisa que eu faço, eu carrego uma list box. Então, se eu abrir aqui o formulário para vocês, eu tenho list box não, eu tenho um image list, né, que é um componente do VBA que ele serve para armazenar uma lista de imagens. E aí, eu carrego ele com as imagens que estão nesses labels aqui, nesses images. Na verdade, isso aqui são um componente image, eu coloquei 4 aqui e carreguei as bandeirinhas para cá. E aí, eu pego essas imagens daqui e carrego aqui nesse meu image list.
E depois daqui do Image List que eu vou conseguir carregar os meus combo box com as imagens, com as bandeirinhas, tá bom? Como é que eu fiz isso? Bom, primeiro eu defini que meu Image List, que é o Image List Flags, né, que eu dei o nome, List Image, eu coloquei para ele adicionando. Ele adicionou primeiro o PT, que seria a imagem que está lá no meu Flag Brasil, né, que seria lá o Image Flag Brasil, e fui colocando todas as outras. Então, o meu Image List ficou carregado. Depois disso, eu digo que o meu combo box ali de imagens, o image list deles, né, vão ser o image list flags que eu havia carregado anteriormente. Então, estou dizendo que as imagens que vão estar nesse combo box estão ali no meu image list, ok? E depois eu coloco para criar as opções nesse meu image list. Então, eu coloco a primeira opção, que é o PT, referenciando ao português. Então, eu faço aqui no final, eu faço a ligação desse conteúdo daqui, nada mais é do que a chave aqui. Então, toda vez que tiver a opção português, a imagem que vai aparecer é a imagem com ID, né, com index PT, com a key, né, com a chave PT, que é essa chave daqui da minha bandeirinha lá do Brasil. Quando eu faço para o espanhol, que é a língua espanhola aqui, eu faço o link dessa chave ES com essa chave daqui. Então ele sabe que ele vai procurar aqui onde está o ES e vai carregar essa bandeirinha da Espanha aqui, assim sucessivamente. E aí fica carregado o meu combo box. Eu faço isso para o outro também, porque são de dois combo box, tem as mesmas opções, tá ok? E aí eu começo a operação. Então, quando eu clico lá no botão de traduzir, que é esse botão aqui, traduzir, o que ele faz? Basicamente, eu faço uma conferência antes para ver se eu estou querendo traduzir, porque o usuário ele sempre tem mania de tentar utilizar coisas que a gente não previu. Então eu previ aqui que o usuário pode querer traduzir do português para o português, né? E aí com receio, eu acredito que não vai dar nenhum problema, vai ficar o mesmo idioma. Mas aí eu coloco aqui a mensagem, né, uma validação, se o idioma padrão for igual ao idioma o idioma de origem for igual ao idioma alvo, né, o idioma que ele quer traduzir, ele vai gerar essa mensagem que você não pode traduzir para o mesmo idioma e ele vai sair dessa rotina, não vai executar mais nada. Se forem diferentes, ele vai vir aqui para baixo e vai chamar essa função translator. E aqui nessa função translator, que é essa que está aqui embaixo, a gente já vai falar sobre ela, eu preciso de dois parâmetros. Veja que aqui eu tenho a source lang e tenho a target lang, que seriam basicamente o idioma de origem e o idioma alvo, né? Target, alvo. Né? Então, coloquei aqui dois parâmetros, e esses parâmetros são quais? Então, aqui no primeiro eu passo o key. Tá vendo que eu estou pegando o combo box source, selected item, ponto key. Qual é o key desse item? O key é isso daqui, ó. Esse primeiro item que está aqui é o key, que eu defini aqui. Então, se eu tiver lá selecionando a opção português, o key que eu vou estar passando aqui é PT. Se eu estiver selecionando inglês, vai ser o EN. Se eu estiver selecionando francês, vai ser o FR. E é isso que a gente vai utilizar na nossa API aqui embaixo. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é definir uma variável chamada selectedRange, tá? Que seria aí o intervalo que eu estou selecionado. Né? E esse selectedRange, né, que esse é um objeto, eu passo para ele a minha selection. Então, o que eu estou selecionando agora no Excel, ele vai carregar para cá, para esse meu objeto. E aí, eu dimensiono também aqui um translated texts, que eu passo aqui com essas duas aspas abrindo e fechando, que isso me traz como uma variante, como uma array. Né? Então, nessa array bidimensional, eu vou colocar as informações ali, como se fosse uma tabela virtual, digamos assim. Tá? E aí eu faço o redimensionamento dela aqui, onde eu digo que esse meu translated case, ele vai desde o 1 até a quantidade de linhas que eu tenho nesse meu intervalo selecionado. Então, se eu estiver selecionando 10 linhas, ele vai pegar do 1 até 10, ele vai montar uma tabelinha virtual, digamos assim, na memória do computador. E eu passo a coluna do 1 até a quantidade de colunas que eu estou selecionando. Então, se eu estiver selecionando uma coluna só, ele vai pegar do 1 até 10 ali. Se eu estiver selecionando um intervalo de 4 por 3, né, 4 linhas e 3 colunas, ele vai pegar e vai montar essa tabela virtual na memória do meu computador para eu poder utilizar essas informações lá. E aí eu começo. Eu faço declaro uma variável cell, como também range, né? E faço um looping aqui. É esse looping que a gente começa a brincadeira. Então eu faço um looping por todas as células dentro do meu selected range. Então vou ver lá qual é o meu intervalo selecionado e vou passando célula por célula lá dentro.
E aí eu começo aqui, ó, source test como string, né, que seria o texto que eu quero traduzir. Deixa eu dar um espaço aqui para a gente ver melhor. E aí eu passo que o source test é o valor que está na minha célula agora. Então ele vai passar por todas as células. Se eu tiver 10, 20, 30 células, ele vai passar por todas, uma por uma. E a cada momento ele vai carregar esse source test aqui com a célula que eu estou selecionado. E aí eu faço uma verificação. Se o source test for igual a nada, ou seja, se não tiver nada selecionado naquela minha célula, eu peço para que ele vá para vazio. E esse vazio nada mais é do que uma etiquetinha que eu tenho aqui vazio, então ele vem direto aqui para baixo e vai para a próxima opção. Então é basicamente um parâmetro que eu utilizei, uma função que eu utilizei para ele pular todo esse código aqui para baixo, porque eu não quero fazer nada se tiver vazio, eu não tenho nada para traduzir. E aí eu venho de fato para o código. Então aqui nada mais é do que eu fazer uma requisição via HTTP, né, para essa API, e ela vai me retornar o que eu quero, que no caso é a tradução, tá? E aí eu faço aqui, eu declaro que a source lang, né, que seria a minha linguagem original, ela vai ser a própria source lang que eu recebi aqui lá da minha chamada da função. Então, eu passei aqui que, no caso, poderia ser PT, por exemplo, referenciado a português. E a minha target lang vai ser igual a target lang que eu passei aqui, que seria a opção do segundo combo box, que aí pode ser inglês, enfim. E aqui eu monto a URL. A URL eu uso o padrão dela, que é esse daqui. E aqui tem um client aqui, então provavelmente essa pessoa foi quem contratou esse serviço de API, disponibilizou gratuitamente ou não, tá? Na verdade eu achei essa API num exemplo online e ela está funcionando e resolvi utilizar, tá? Mas na teoria, geralmente isso é pago. Então tem um client aqui e aí eu concateno com a minha source lang, então com a minha língua original. Então aqui ele vai concatenar com PT e depois eu concateno com isso daqui e com minha target lang, que seria a linguagem que eu quero final. Por fim, aqui depois do que, eu concateno com a meu source text, né, o texto que eu quero converter. Só que a gente não pode passar o texto puro aqui na API, porque a gente está montando uma URL. Então na URL eu não posso ter espaço, eu não posso ter o underline, eu não posso ter acentuações, eu não posso ter nada disso. E a gente utiliza essa função da worksheet function aqui, .encode URL, para ele transformar essa string, ele vai codificar ela de maneira que a URL entenda. Então, por exemplo, no espaço ele vai colocar símbolo de porcentagem 2. Isso para URL, sabe-se que ali na encriptografia de URL, isso é um espaço. Então, na hora que for fazer a tradução lá, a API, ela vai reconverter isso para um texto normal e aí vai mandar para a gente o texto traduzido certinho, tá bom? E aqui eu chamo essa variável aqui, XML HTTP, poderia ser qualquer outro nome como objeto, declaro esse objeto como esse comunicador aqui, essa parte que faz essa requisição via HTTP, e aí eu chamo .open, passo o método que eu vou passar para essa requisição, que no caso é get, vou mandar alguns parâmetros e quero pegar a informação, basicamente. Eu passo o segundo parâmetro, que é o URL, e o terceiro parâmetro, false, tá? E aí eu envio, né? Eu coloco aqui um .send. Depois que eu envio, automaticamente o servidor vai me dar uma resposta, e é bem rápido isso. E essa resposta pode ser o status 200 ou qualquer outro status. Se o status for 200, significa que lá eles receberam a minha requisição e estão respondendo. Tá? Se for diferente de 200, pode ter dado algum erro, pode não ter estabelecido a comunicação, a requisição pode ter sido feita da maneira incorreta, enfim, pode ter vários códigos, padrões aí de HTTP, do protocolo HTTP, cada um para um significado, tá? Mas o 200 é o que a gente quer, que é o que a requisição deu certo, ela foi e voltou. E aí aqui, depois da requisição, quando a gente vê que deu 200, que a gente teve uma resposta, eu começo a fazer uma tratativa dos dados, porque o servidor ele não me responde apenas a tradução, ele me responde várias informações. Ele me responde a tradução, o texto que eu pedi para ele traduzir, ele me responde qual é o idioma original, qual é o idioma para qual ele foi convertido, ele me responde várias informações desnecessárias, né, para esse fim. Para esse fim eu quero só a tradução. E essa tradução eu sei que ela fica entre os duas primeiras aspas, e é isso que eu faço aqui. Então esse first quote pose seria a posição das primeiras aspas duplas. Então eu uso a função inString, né? Então consulto nessa string, aí eu passo aqui né? Começando do primeiro caractere,
eu pego o XML http.responseText, que seria o texto de resposta do servidor, e eu coloco ele para procurar o primeiro, no caso aqui, seria o primeiro, char34. Char34, para quem não sabe, é o código das aspas duplas, tá? Então eu peço para ele procurar primeiro as aspas duplas. E aqui eu faço uma verificação. Se a posição dessas aspas duplas for maior do que 0, significa que tem mais aspas duplas. Então, a gente parte para descobrir a posição da segunda aspas duplas, porque a gente vai pegar o texto que está no meio. Tá? Então, a posição da segunda aspas duplas, eu faço aqui um string, pego aqui o first cust position e coloco mais 1, ou seja, eu vou pegar a posição dele mais 1. E aí, eu pego o mesmo texto e procuro o char34, no caso da segunda posição. E aí também verifico aqui se for maior do que 0, ou seja, se existe aspas duplas, né? E verificando isso, eu pego aqui o structed string, né, essa variável, e carrego ela com essa função mid. Essa função mid é para eu pegar um texto no meio de uma string, tá? Mid, eu passo o texto que eu quero pegar, que é esse response test aqui do nosso objeto lá que faz a requisição HTTP. Passo first quote mais 1, ou seja, eu vou pegar o primeiro caractere que está logo depois da posição das aspas duplas, e passo também o second quote, né, a segunda aspas menos a posição da primeira aspas, menos 1. Então, ou seja, eu vou pegar a posição das segundas aspas, menos 1. Eu vou pegar ali bem o intervalo que tem entre as duas aspas, basicamente, o que eu estou fazendo aqui, tá? E aí, eu pego aqui o translate tests, que é aquela nossa variável lá, array que eu falei, e vou carregar ela com essa informação na posição correspondida, tá? Então, vou colocar aqui extracted text string. Então, é isso que eu vou fazer em sequência, tá? Se deu algum erro aqui, não foi 200 a requisição do HTTP, ele vai dizer aqui qual erro que deu. Eu poderia colocar um message box, mas eu deixei um debug print aqui para não ficar spamando aquela mensagem lá. E a gente descarrega esse elemento e vai para a próxima célula. Então ele vai para a próxima célula se eu tiver selecionado um outro intervalo. Ele vai fazer essa mesma requisição aqui. No final de tudo, eu vou pegar esse translated range, eu vou definir essa variável, e esse translated range eu vou passar aqui um resize, né, com os dados que estão carregados lá no meu translated range.value, né, nesse translated texts, na verdade. Então eu crio uma outra variável aqui, que é um novo intervalo, que é o mesmo intervalo que eu tinha selecionado antes, só que eu vou carregando célula por célula na minha planilha com os textos que estão lá dentro dessa minha array, tá? Que a gente fez a tradução deles todos em conjunção. Então, é todo esse o código daqui, tá? Parece muito difícil, mas é porque a gente faz requisição online. Fique tranquilo que no meu curso eu vou ensinar para vocês, claro, de acordo com o meu conhecimento, até como que vocês fazem esse tipo de requisição via API. Eu acho muito importante, é muito útil para a comunicação aí de sistemas, e a gente consegue ter essa extração, esse código aqui bem interessante, que tem me ajudado bastante em relação à produtividade no Excel. Tá bom? Se você gostou dessa aula, se você achou interessante, se você vai aplicar aí na sua empresa, na sua necessidade, deixa aí nos comentários, não esqueça de curtir o vídeo, tá? Deixar o seu comentário, compartilhar com outras pessoas que você acha que vai se interessar por esse conteúdo, para gerar engajamento aqui no canal e eu conseguir alcançar mais pessoas assim como eu alcancei você. Tá? Eu fico muito feliz que vocês me acompanham aí geralmente até o final do vídeo, né? Grande parte de vocês que assistem me acompanham até o final do vídeo. Isso aparece lá na estatística do YouTube. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho essa sensação de que estou sendo útil para vocês, tá bom? Então é isso. A palavra-chave que eu vou deixar aqui é Português Brasil. Tá? Então vou colocar aqui Português Brasil, tudo junto, letra minúscula. Esse é o código lá da senha para você conseguir baixar o arquivo. Tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder você e tentar te ajudar. Se quiser me chamar no WhatsApp também, fique à vontade. Tá? Quem não segue lá no LinkedIn, acessa lá no LinkedIn, faz conexão, é mais fácil da gente conversar também, trocar uma ideia. E quem quiser me chamar também no WhatsApp, fique à vontade, tá bom? Fico por aqui essa semana e vejo vocês na semana que vem. Valeu e tchau, tchau.